Esse retorno do MVP na WWE recentemente me fez lembrar de alguns poucos retornos que a gente já teve na empresa e que tiveram pouca mídia, né? A gente aí já teve alguns retornos onde os caras que voltaram não eram caras ali com tanta história na empresa, então não teve tanto hype, mas já tivemos também superstars que foram importantes em vários momentos e que acabaram sendo colocados ali como um qualquer. Um caso foi esse do MVP. O MVP que foi um grande campeão americano durante muito tempo, um bom nome do mid-card, bastante carismático, né? Bastante interessante no ringue nos tempos que era mais jovem, mais leve. E acabou que depois que ele sai da WWE ali, fica muitos anos fora, mais de 10 anos fora da WWE. Faz seu retorno no Royal Rumble, foi até legal ele retornando no Royal Rumble, só que ele acabou não podendo fazer muita coisa, porque foi rapidamente eliminado pelo Brock Lesnar, e depois faz um combate ali contra o Rey Mysterio e basicamente, segundo ele mesmo, foi seu último combate na WWE, o que não aparenta ser, né, porque a forma como foi ali de um combate simples, ele até boteou em alguns momentos, num simples Raw, só que foi, né, eu acho muito em função também de que ele demorou demais para voltar, né, e hoje em dia a WWE é muito, mas muito diferente da época que ele estava. Então acabou sendo um retorno aí sem tanta mídia do MVP e ficou meio triste. Mas até recentemente a gente tem outro retorno aí que ficou meio sem mídia, que foi do John Morrison, né? O pessoal tinha muitas expectativas em cima do John Morrison, que o John Morrison voltaria bem, que voltaria em Royal Rumble, que seria main event na WWE. E não foi bem isso, ele voltou com o mesmo status de Morrison do passado, né? Ele basicamente teve seu retorno anunciado antes, né? Por Twitter, por WWE Backstage. Ou depois do retorno em show oficial foi no backstage que ele apareceu. Aí depois de uma entrevista, ele depois fez um combate e tal, venceu. E depois no Royal Rumble uma participação bem curta ali, sendo eliminado pelo Brock Lesnar. Tecnicamente a eliminação dele até foi bonita, mas ele ter sofrido essa eliminação foi bem chato para ele, né? O pessoal ficou até meio que triste por isso. E acabou que o John Morrison, em um mês de retorno, já está no mid-card, já está um tanto esquecido, já está um tanto ali de lado. Já não está com tanto hype que imaginava que se teria em cima dele. Então, acabou que sendo um retorno de alguém importante. Alguém que foi no mid-card muito bom ali durante um período na WWE. E sempre foi especialista nas duplas, né? Ter um retorno assim foi bem chato. Poderiam ter feito um retorno surpresa dele. Um retorno que eu sempre lembro e fico bravo foi do DDP no Andre the Giant da WrestleMania 32 em 2016, cara. Por quê? Porque o DDP é uma lenda da WCW, é uma lenda da WCW, o cara foi um dos mais importantes ali, superstar da WCW, um dos meus favoritos inclusive. Então quando você vai utilizar o DDP, você tem que utilizar ele em coisas grandes. Ah, vamos usar no Andre the Giant, ok, não é uma coisa tão grande, mas tá, dá pra usar. Só que poderiam ter anunciado ele antes, poderiam ter feito ele aparecendo nos shows semanais falando eu vou estar lá e tal. Por quê? Porque ele é uma lenda, ele ia vender melhor a luta e ele está sendo promovido melhor na luta, mas não. Ele chega de surpresa ali no Andre the Giant, aleatoriamente, e nem fica até o final, foi eliminado ali até que rápido. Então, tipo, trataram o DDP como se fosse mais um ali, e ele não é mais um, cara, o DDP foi muito importante, né? E foi outro retorno aí que ficou meio sem mídia. E nós tivemos, claro, também o retorno do Spirit Squad em 2016, cara. Que foi, assim, um grupo, né? Uma stable. Foi dupla, foi stable, foi tudo. Lá no passado, que o próprio Dolph Ziggler chegou a participar com outro personagem. E eles eram bastante engraçados, né? Eu acho que a importância dele tá mais nisso. Eles eram bastante engraçados, o jeito dele patetas ali. O grupo deles ali não era levado a sério. Mas marcou época, marcou muita época. E quando eles voltam em 2016... eles voltam só como uns carinhas ali acompanhantes do Miz, pra tentar ferrar com a carreira do Ziggler, né? Tentar ali atrapalhar o Ziggler e o Ziggler ter que se aposentar lá naquele combate histórico do Miz contra o Ziggler. Então, só serviram pra isso. Eles não fizeram nenhum combate, não fizeram nenhuma disputa entre eles ali de luta. Simplesmente só se interferiram, não sei nem se eles estavam sem condição física ali. Mas o fato é que o Spirit Squad, muita gente até imaginou que em algum momento poderia voltar para rivalizar ali contra os desprezados, né? Lá, aquela stable também pequenininha que teve. Ou o 3MB, seria legal também o 3MB ali. Ou o B-Team, sabe? Esse tipo de coisa. E não, foi só ali ajudantes do Miz durante o quê? 2, 3 semanas, né? Acabaram ficando de lados ali. O Spirit Squad também foi um retorno sem mídia.